Olá, gente. Boa noite. Não sei se é boa noite, boa tarde, eu não sei que hora que vocês vão ver essa entrevista com o ex-deputado Jaime Martins, que nos dá a honra de estar aqui no Divi News. Jaime, é um prazer te receber, para a gente bater um papo. Nós vamos conversar algumas coisas que deveria ter sido conversado antes, mas acabou que o tempo da nossa agenda é hoje, que é a gente ia discutir, mas nós vamos discutir de qualquer forma, que é a questão da PEC, né? Essa PEC aí que eles estão chamando aí, deram vários apelidos para a PEC da. Como é que é o nome mesmo, Jaime? Blindagem. Da blindagem, né? Ela recebeu, de fato, centenas De de nomes, nomes, apelidos. mas o apelido que acabou durando mais foi PEC da blindagem. Da blindagem. Ô, Jaime, como eu disse, é um prazer te receber aqui. Você está falando aí para os nossos internautas e a gente conversar sobre esse tema. Não só esse tema, como outros também. Você tem uma vasta caminhada lá na Câmara Federal, você caminhou muitos anos lá, no Senado, desculpa, na Câmara Federal e no Congresso, né? 24 anos. 24 anos, né, Jaime? Então é uma grande bagagem. Me fala aí um pouquinho que a gente estava conversando anteriormente ali nos bastidores sobre essa tal famigerada PEC. Olha, Geraldo, eu fiquei 24 anos no Congresso Nacional, como nós estamos dizendo. Eu tive a felicidade de talvez ser o deputado que apresentou o maior número de projetos de lei da história, foram 1.052 proposições legislativas. Texto como eu sempre fui muito ruim para fazer divulgação. Eu achava que era minha obrigação e quem está cumprindo a obrigação não tem que fazer alarde. Mas pegue projetos como a lei do ficha limpa, né? O plano ferroviário, o plano de transporte do Brasil, que traça todas as ferrovias, todas as rodovias, que está pronto lá na parede do Ministério. As ferrovias, é só ter vontade de gestão, de tocar os projetos, que estão prontos, aprovados na Câmara, aprovados no Senado, autorizado a fazer os estudos de viabilidade. E agora, recentemente, o Sistema Brasileiro de Crédito de Carbono, né? E dos privilégios que eu tive de poder conviver na Câmara, né, do meu trabalho, foi exatamente fazer a redação do artigo 53. O artigo 53, que está na Constituição hoje, ele vem de uma relatoria minha. Na época, o Inocêncio Oliveira era o líder do meu partido, me pediu que relatasse, que era o FL, né? Pediu para relatar. E havia ali uma coisa que veio da Constituição de 88 e que era um extremismo, porque o cenário era diferente. Naquela época de 88, estava vindo das diretas já, vindo de uma ditadura militar, em que o parlamento foi muito agredido, com o fechamento do parlamento com o AI-5, né? Simplesmente fechou as portas do parlamento. Deputados eram caçados sumariamente e outras vezes até desapareciam. Casos aí, Misteriosamente, que né? os deputados desapareciam, havia perseguição. Então, vindo naquele clima, o Congresso e a Constituinte, vindo com o clamor das ruas, com o Diretas Já, fez uma blindagem muito forte, mais do que o que seria necessário numa democracia plena, com as relações institucionais. E aí veio que começou a proteger muitos bandidagem de parlamentares, crimes de parlamentares passaram a ficar protegidos. E, naturalmente, mandato não é feito para proteger criminoso, mandato é feito para você exercer com lisura, com cabeça erguida. Claro, você tem que ter liberdade de opinião, você tem que ter uma relativa imunidade, que é um instituto que foi criado lá na Inglaterra, ainda no tempo dos reis, né? Que, aliás, a Inglaterra é o rei até hoje, né? Os reis e rainhas até hoje, mas foi criado para proteger aqueles que fiscalizavam o rei, e que às vezes tinha que ir lá cortar o orçamento do rei, que estava gastando muito. E assim, isso se difundiu pelo mundo. Eu estudei muito o texto do mundo inteiro, fiz comparações, fiz uma série de audiências públicas e chegamos à conclusão que o texto ideal é o texto que está na Constituição hoje. Atualmente, né? Que está na Constituição atualmente, que é o que a PEC da blindagem estava querendo alterar. E não tem necessidade de alterar. Eu vejo muita desinformação, até porque vai ser ruim para os próprios deputados que votaram. Porque se você faz uma blindagem absoluta, o que vai resultar é que o crime organizado vai querer cada vez mais virar parlamentares,
porque não podem ser Aí vem processados. para se protegerem, né? Não pode ser processado por assassinato, não pode ser processado por PCC, não pode ser processado por tráfico de droga, não pode ser processado por nenhum crime, não pode ser processado se matar a esposa, não pode ser processado se matar os 3 filhos. Ou seja, é um troço que é impensável, né? E eu marcamos de conversar isso exatamente para trazer aqui a opinião de que o texto atual protege adequadamente os parlamentos, né? O Senado, e inclusive isso se estende em alguma dimensão para os parlamentos estaduais e até municipais. Então, a imunidade ela se divide em dois tipos de imunidade, Duas vertentes, né? duas vertentes. Um tipo de imunidade eu mantive plenamente do que havia na Constituição de 88, que é a chamada imunidade material. O que é a imunidade material? A imunidade material é a imunidade para você exercer o seu mandato, exercer a sua opinião, exercer o seu voto sem nenhum tipo de constrangimento ou perseguição. Você pode falar o que quiser no parlamento, na tribuna, na rua, você pode participar de uma passeata, participar do movimento, você pode dar uma entrevista que nós estamos fazendo aqui agora, e o parlamentar tem toda a liberdade de defender o seu voto, mesmo que haja no parlamento pessoas que sejam contrárias, mesmo que haja que fazer a necessidade de se fazer o debate. E dentro do parlamento se recomenda que tudo seja feito, inclusive com civilidade, mas isso aí é recomendação de convivência. Então, a imunidade material ela foi mantida, ou seja, existe a imunidade material para proteger votos e opiniões. O que você não pode é cometer crime, é ir além do crime. Você não pode injuriar nem mentir. Ok, e tem também a imunidade processual, como a gente estava conversando anteriormente, A né? outra vertente da imunidade é a imunidade processual. O que é a imunidade processual? A imunidade processual é você não pode ser processado. Você não pode sofrer processo. Então, essa imunidade que eles estão querendo agora, ela existia na Constituição de Na verdade, 88. estavam querendo, né? Porque hoje deu um basta né? Hoje o Senado acabou arquivando esse assunto, vai sair da pauta aí, porque foi muito rápido, a Colômbia foi muito rápido, e os senadores foram muito rápidos em perceber o erro, o equívoco que a Câmara estava cometendo, e tomando tudo num discurso ideológico, naquela coisa ideológica, que fosse avançar com isso. O Senado hoje já botou uma panical. Mas o seguinte, a imunidade processual, o que vinha da Constituição de 88, que eles estavam tentando voltar, é que o deputado não pode ser processado em hipótese alguma. O pior de tudo, Jaime, desculpa te Você não interromper, pode era o ser, voto, né? Também, o voto secreto, né? agora também voto secreto. Para você ser processado, tinha que haver uma autorização do plenário feita por voto secreto da maioria dos seus membros. Ou seja, você não podia nem saber quem votou a favor de liberar o seu crime, você, para ser processado ou não. E o que ocorre, geralmente, a experiência desses anos de 88, da Constituição até 98, quando nós votamos essa emenda, é que ninguém foi processado. O presidente não pautava. Ele tinha relações pessoais com todo mundo e ele era pressionado e acabava não pautava, e aquilo os criminosos iam se acumulando lá. O que eu fiz? Eu inverti a lógica da imunidade processual. Mantenho a imunidade processual, mas não é o seguinte, você não pode ser processado de forma nenhuma. Se você está sendo injustiçado, se você tem uma acusação que não é verdadeira, se o Supremo está te perseguindo, ou se você está sendo perseguido pela polícia ou por alguma órgão militar está te perseguindo, você pode pedir, o seu partido pode pedir que o seu processo seja suspenso. Ou seja, é uma solicitação transparente, feita na clareza do dia, na luz do meu dia, e tem que ser aprovado no plenário da casa. Ou seja, o plenário da casa tem que aprovar por voto aberto. Ou seja, eu sei como o meu deputado votou para liberar aquele caso do fulano, do deputado. Nós tivemos lá deputados que foram caçados agora recente, a mulher acusada de planejar o assassinato do marido, o Chiquinho Brasão, que foi acusado de pertencer ao PCC, participar do assassinato da vereadora no Rio de Janeiro, Mariela, ou seja, são crimes que, de fato, merecem julgamento e merecem
que seja penalizado quem cometeu, né? Não é porque é deputado que está acima da lei, que não pode, de forma nenhuma, pagar pelos erros que cometeu. Ô, Jaime, você foi eleito a primeira vez em 1994, não é isso? 94, com posse em 1º de fevereiro de 95. De lá para cá, você pegou vários governos. Você pegou, por exemplo, quando você entrou, foi o Fernando Fernando Henrique, Henrique. depois veio Lula, pegou Dilma também. Nessa sua caminhada, ao longo desse tempo aí, como é que foram esses processos em outras épocas? Como é que foram o andamento desses parlamentares? Quando veio das diretas já, deu uma peneirada muito grande no Congresso Nacional. Foi renovado, mas nós tínhamos lá parlamentares de altíssimo nível intelectual, pessoas muito cultas, né, com quem eu tive a oportunidade de aprender muito. Foram 8 anos de Fernando Henrique, depois viemos 8 anos de Lula, um Lula que já não era mais aquele Lula da esquerda, que fazia greve para todo lado, era um Lula já amansado. Porque a maneira que o Lula encontrou de se eleger, ele já tinha batido na trave 3, 4 vezes, perdeu a eleição para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique, foi perdendo 4 ou 5, e viu que não tinha jeito de chegar. Então, o que ele fez? Ele deu um passo para o centro e convidou para ser vice dele um grande empresário, que era o Zé Alencar. Zé Alencar, né? E o Zé Alencar era meu amigo aqui da relação da FIENG, ele foi presidente da FIENG, eu era diretor de sindicato que trabalhava com a FIENG, e sabia que o Zé de Alencar era um homem, assim, de um trato muito fácil, muito cumpridor daquilo que falava, muito transparente nas suas ações. Acabaram virando grandes amigos, o Lula venceu a eleição com ele de vice, e ele teve grande influência, inclusive, dentro do governo Lula, indicando ministros. Não é que ele queria indicar, o Lula ia atrás dele para perguntar o que ele queria, tinha respeito por ele. Então, convivi com esse tempo do governo Lula. Depois veio a Dilma era tida como a mãe do PAC, muito inteligente, mas sentou na cadeira e começou a falar muito. Né? E não pode falar muito? Não pode falar muito? Teve um primeiro governo bom, porque ela alcançou índice de popularidade muito elevada, mas a síndrome do segundo governo. Né? Fernando Henrique muito bem no primeiro, no segundo foi caindo, que permitiu, inclusive, a eleição do Lula, né? Não elegeu Alckmin, elegeu Lula. Então, no segundo governo Dilma, ela começou a falar demais, aquelas falas todas que viraram piadas aí na internet, toda na TV, algumas né? procedentes, outras até improcedentes, que a turma deu uma aumentada, né? Mas o fato é também que a Dilma contrariou muitos interesses no âmbito do parlamento. No âmbito do parlamento, um dos desafetos dela, o Eduardo Cunha, né? Que foi o grande assim, responsável pela cassação da Dilma. Você viveu aquela época, né? Você viveu aquela época. Eu estava no parlamento. Estava no parlamento naquela época, né? Eu presidi a comissão, que era uma das comissões mais importantes da casa, que era a Comissão de Desenvolvimento Urbano, né? Nós estávamos tratando de saneamento básico, de iluminação pública, ou seja, tratando da gestão das cidades. E eu presidi a comissão, na sala em frente, né, no plenário em frente, estava reunida a comissão de ética. E a comissão de ética estava definida se o processo contra o Eduardo Cunha iria à frente ou não, seria ser julgado ou não. E ficou dependendo dos votos do PT. Se o PT votasse favorável, o processo era engavetado. Se o PT votasse porque ele ser processado, o processo ia avançar. O PT se dividiu e faltou lá 2 votos que o Eduardo atribuía ao PT, né, que era voto aberto, que o processo contra ele caminhou e foi para o plenário. Ele sabia que no plenário, com o voto aberto, como nós colocamos aqui, o deputado, para botar a digital dele, defender um criminoso, é muito difícil. E o nome do Eduardo estava muito sujo já. Estava sujo, né? É importante o Jaiminho, o deputado, falar. Quando o processo dele caminhou para ir para o plenário, ele liberou o processo de caçar a Dilma, porque a Dilma estava impopular. Jaime, o que eu queria colocar é uma colocação que nós fizemos ali nos bastidores, é a questão da importância que é o divisor de água entre voto aberto e voto secreto. Como é que é aquela história que você estava me contando ali, que aí o pessoal fica muito receoso de
apertar lá, né? Não, o voto secreto, eu voto com a maior irresponsabilidade, ninguém vai ficar sabendo, eu voto a meu favor, eu voto para mim não ser processado, eu voto para eu ter privilégio. Olha, isso é um absurdo. O meu eleitor tem direito de saber como é que eu votei. Eu tenho que dar satisfação de cada atitude. O parlamentar é um homem público, ele recebe dinheiro público de salário, recebe privilégios públicos de gabinete, etc. Ele tem um status, né, de parlamentar, tem privilégio de ter imunidade de opinião, tem a própria imunidade processual, mas ele tem que dar satisfação. É importante que a população da cidade, no momento em que, se eu, como deputado, estiver no Congresso, eu der o meu voto, é importante que o Geraldo de Vinícius aqui acesse lá, acesse o meu discurso, a minha fala, e acesse qual é o crime, e você possa fazer a sua matéria com liberdade. Quando eu digo você, é a Globo, é a Jovem Pan, é Qualquer imprensa que imprensa seja. de esquerda, de direita, de centro, que vocês também tenham a relativa imunidade para fazer o trabalho da imprensa, né, o trabalho de opinião, mas vocês também têm que fazer com responsabilidade. Vocês também não podem cometer exageros, porque os exageros acabam se transformando em processos também, né? E Uhum. a gente vê com frequência que isso ocorre. Com certeza. Jaime, você acha que. Qual que é a sua avaliação de que a manifestação do último domingo teve muita influência, relativa ou pouca influência, na decisão do Senado hoje, que arquivou a PEC, onde o presidente, o Davi Alcolumbre, mandou arquivar após os pareceres do Alessandro Vieira, que era o relator, né? Sim, veja bem, o Alcolumbre, o que ele fez, na verdade, foi cumprir o regimento do Senado. O regimento do Senado do Congresso diz: se você tem uma decisão que é rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade, ou seja, nenhum partido, nenhum senador votou contrário, duvidou, foi unânime, então tem que ser arquivado. Então ele cumpriu a exigência. Eu acho que as manifestações podem ter influenciado em alguns votos. Se alguém estava meio em dúvida, alguém estava tendo um apelo partidário, aí o próprio partido já foi lá e falou: não, não, vota à vontade aí, tá certo? Porque as manifestações tiveram influência, como sempre tem, né? E manifestações daquela dimensão, e se percebe que não eram manifestações do tipo polarização ideológica, que você faz a manifestação de Foi natural do povo, manifestação, né? foi natural do povo, e entraram gente de esquerda, naturalmente entrou, mas entrou gente de direita também, e aí, inclusive senadores de direita falando do absurdo do que estava se tentando fazer. Então, o Senado corrigiu um equívoco da Câmara, corrigiu rápido, porque senão o desgaste ia ser muito maior. Eles já Então, estavam sangrando, né? já estavam sangrando e iam sangrar mais. Como matou e vai enterrar, então isso deixa de fazer a sangria que era a expectativa de que pudesse estar sangrando aí durante meses. Quando você fala que alguns senadores de direita votaram contra e estavam se posicionando, não, votaram não, estavam se posicionando, não chegaram a votar, eu errei aqui, estavam se posicionando contra, um dos senadores foi o próprio Cleitinho. O Cleitinho Azevedo, nosso senador aqui, né? Ele se posicionou contrário a essa PEC, né? Eu Foi um acho deles. que você posicionou contrário, ele se posicionou bem. O parlamento está protegido com a legislação atual que eu fiz, tá certo? Então não precisa se preocupar. Acho que ele foi bem orientado lá pela assessoria dele, ou ele mesmo estudou o assunto, não sei. Mas, inclusive, o presidente Davi Alcolumbre, quando da sua fala hoje à tarde no Congresso, né, no Senado, se referiu ao senador Cleitinho, cumprimentando, né? Acho que o Cleitinho, nesse caso, fez a coisa correta, a manifestação correta, de deixar essa legislação como está e de não tratar de trazer bandidos para dentro do Congresso. É isso? Sim, eu sou do PCC, eu tenho dinheiro, eu tenho jeito de arrumar voto, Fácil, né? eu quero ficar imune a tudo, ninguém vai me pegar, nem a Polícia Federal, nem ninguém, eu vou ser deputado. Vamos falar de anistia? Agora, você que Então sabe. vai. Então, agora nós vamos falar de anistia. Qual que é a sua opinião, qual que é a sua impressão sobre essa questão da anistia? Deixa eu te falar, eu acho que,
ministro Alexandre de Moraes, nas avaliações dele, né, ele foi firme e foi duro, porque havia esse embate ideológico e havia uma pressão contra ele. Então, se você é um ministro supremo, os ministros supremos são semideuses, né? Já costuma não ser muito afetado pelas questões do dia a dia. Eu não digo nem os ministros, desculpa te interromper, não os ministros do sistema, não. O judiciário, de modo geral, na primeira, segunda instância, cai nisso aí que você falou, são semideuses. O judiciário, de um modo geral, o cargo não tem que disputar a eleição, não tem que ir para a rua, ele está lá depois que ele tomou posse. É só um erro muito grave, né? Nós nunca tivemos na história a cassação de um ministro supremo, ou seja, e vai até os 75 anos, e se deixar ele até os 100, vai, porque o cara não quer ir para casa, ele quer continuar ali trabalhando, porque é um local em que, de fato, a caneta tem muita tinta, ele decide, é respeitado, sempre tem um monte de escritório de advocacia ali transitando o dia inteiro ali pelos gabinetes. Então, acho que o Alexandre de Moraes ele foi no limite de dureza, exatamente porque havia ali um planejamento para matá-lo. Né? Entre as denúncias aí, havia um planejamento para matá-lo, para matar o presidente. Então, acho que ele quis ser exemplar, ele foi no limite maior da pena. Então, você não concorda com a dosimetria, com essa questão da dose? Eu acho que isso vai ser feito de forma natural, tá certo? Por quê? O que você tem que dosar? Houve uma tentativa de golpe? Ali não foi uma tentativa de golpe. Você estava tentando criar o estado de emergência, que é o estado de desordem social. Anárquico. O estado anárquico, né? Nós tivemos isso recentemente aí num país lá da Ásia, que a população se revoltou, começou a quebrar tudo, e aí lá se resolveu, porque o presidente pôs uma primeira-ministra e a coisa acalmou em poucos dias. Quando você cria o Estado anárquico, justifica a intervenção militar. Isso é uma previsão constitucional. Quando a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil perde o controle da situação e a população está nas ruas, quebrando, etc., etc., justifica-se que o Exército faça a intervenção. O Exército, as Forças Armadas. Né? No caso, o Exército é a Força Armada mais perto da gente. É a força de terra, né? Uhum. Então ela está no país inteiro distribuída. E o próprio general comandante do Exército foi o grande nome que chegou e disse: não vamos fazer isso aí, vocês estão fazendo um teatro, pegando o cara. Antigamente tinha o cara que ia com o pão com salame, né? Aí fizeram o pão com salsicha. Vamos lá para Brasília passear lá, vocês podem entrar e podem quebrar. Cria uma confusão, porque se criar uma confusão, o Exército vai se manifestar. Alguns foram a favor, mas a palavra do ministro do Exército, que era um cara, inclusive, nomeado pelo Bolsonaro, foi decisiva em dar ou não. Para não acontecer, né? O general deu a palavra, inclusive foi entrevistado aí nos processos. Então, acho que o Alexandre foi no limite máximo, mas essas penas vão ser revisadas, porque, obviamente, você não pode dar a pena para uma pessoa que está aqui no interior, que é convidada para ir passear em Brasília. Não, teve uns também que fizeram manifestação em frente aos tiros de guerra. E esses daí também não pode, foi uma massa de manobra somente. Tem que ser os cabeças. São pessoas que são massa de manobra, são influenciadas, né? Vou em Brasília passear, não tem dinheiro para não, só eu vou pagar o ônibus, vou pagar o sanduíche lá para você. Tem até uma sabe, tem até uma cervejinha lá. Então a pessoa vai influenciada, está indo para um passeio, chega lá, não sabe as consequências que isso pode trazer. Tem até uma brincadeira. Quem está na cabeça, de fato, tem que ter uma dosimetria de pena e... Com certeza. Tem até uma brincadeira, Zé, não sei se você já ouviu isso. Vou dizer que seja uma anistia ampla e restrita. Acho que a tendência do Congresso Nacional é criar uma dosimetria de penas para que aqueles que sejam comprovadamente responsáveis paguem pela sua etapa e outros sejam liberados, né? Tem até uma brincadeira que eu colocando aqui para você, só para colocar isso rapidinho, que muitas dos idosos, as velhinhas, os velhinhos, né, falam assim, que falta faz o bingo, fez o bingo. De que, eram muitas pessoas idosas que não teria, naquele momento, a não ser gritar, espernear. Os que não quebraram nada, era só uma manifestação nesse sentido, que falta faz o bingo. Verdade. Fez o bingo e faz. E o seguinte, as consequências dessas decisões que foram tomadas, né? Vamos aguardar os desdobramentos,
Mas se de fato o Bolsonaro ficar inelegível, tem uma outra figura que perde muito, Quem? o presidente Lula. Você não enxerga isso, né? Não, não enxergo. Não enxergo, não. Quando Por você, quê? quando você bota pesquisa, Lula e Bolsonaro, Lula ganharia de novo. Porque não é uma disputa de intenção de voto, é uma disputa de rejeição. Quem eu não quero? Esse, então eu voto no outro. Foi assim que ocorreu a eleição do Lula, porque o Bolsonaro estava com a rejeição muito alta. Exatamente por aquela questão de falar, e falar, e falar. Saindo do palácio, parava lá com os jornalistas e aí arrumava uma briga, uma polêmica. Outro dia, outra polêmica. Outro dia, outra polêmica. Então, isso foi desgastando com o passar do tempo. Se Bolsonaro passa direto e vai embora, tinha ganhado a eleição passada. Quando ele sai do páreo, os outros nomes que estão com possibilidade de disputa, da Michelle, que seja, né, que tem baixa rejeição, do Tarcísio, que está aí também sendo falado, os outros nomes têm rejeição baixa. Se você entra na direita com uma pessoa que tem baixa rejeição, com o presidente Lula, que está no poder, e naturalmente o poder desgasta, ele sempre consegue, às vezes, falar bem, mas começou a falar um pouco demais também, passa a ter uma eleição muito mais favorável à direita. Embora saia com menos intenção de voto, mas com pouca rejeição, tudo que o presidente fala, o voto vai para a direita. Mas as últimas manifestações, eu digo, não é manifestações como ocorreram de domingo, é de um modo global. Está caminhando para um extremismo que você viu as últimas pesquisas, que o Lula ele deu uma subida. Ele deu uma subida e a rejeição dele deu uma caída. Eu acho que se continuar nesse nível. Eu vi que o Lula deu uma subida, vi que a rejeição deu uma caída, né? Ela está variando, rejeição em 42, 43, chegou a 50% de aprovação, 48% de aprovação. Mas veja bem, qual a razão do Lula voltar a crescer? Virou defensor da pátria. Por que ele virou defensor da pátria? Porque teve alguém que sai sem refletir, vai lá nos Estados Unidos e pede ao presidente dos Estados Unidos para taxar as empresas brasileiras, taxar o agronegócio, que é a base política dele, do Bolsonaro, taxar o produtor de café, o produtor de suco laranja, ou seja, ele atacar aquele que é o eleitor dele, ou seja, é um contrassenso, né? Atracar as bases que são bases geralmente... Não, está falando do Bolsonaro. Bolsonaro. Vai lá e faz o ataque às bases dele. Essa base fica, uai, gente, eu estou meio perdido aqui, para onde é que eu estou indo? Aí o presidente Lula chega lá e fala, não, porque eu quero defender a soberania nacional, e é correto, qualquer presidente deveria trabalhar isso. Eu sou patriota verde e amarelo, sou patriota brasileiro. Ah, mas eu quero a América primeiro, então vai para lá. Eu canto o hino americano, quando vou nos Estados Unidos, vou nas cerimônias com o maior respeito, as cerimônias esportivas, que tem lá os jogos esportivos, né? Ele sempre canta o hino nacional, eu canto assim com respeito, mas estou lá visitando. A minha nação é o Brasil. Se tiver que defender como patriota, é o Brasil. Então, patriota brasileiro é o que defende o Brasil, né? Ah, mas nós temos divergência. Vamos fazer as nossas divergências aqui, vamos fazer as nossas discussões aqui, vamos resolver os nossos problemas dentro de casa, né? Vamos lavar a nossa roupa suja aqui e organizar dentro de casa. Trump vai e volta, né? Agora, de ontem para hoje também, deu uma declaraçãozinha de amor lá para o Lula, né? Não, tive muita simpatia, tivemos uma química, vamos falar por telefone, ou seja, ele afaga o Putin, depois ele ataca o Putin, ele ataca a Índia, ele faz ataque, dispara torpedos aí para todo lado, depois ele afaga, volta atrás. É o Trump sendo Trump, né? Verdade. Vamos deixar um pouquinho disso e falar de um assunto que você gosta muito, que é o crédito carbono. Tá? Que é o crédito carbono. Vamos dar uma pincelada aí e a gente encerra pelo tempo, mas é importante falar, porque é muito importante isso, Zemin. Acho que as pessoas não têm noção do que é isso. Veja bem, eu fazia parte de uma comissão mista do Congresso que estudava as mudanças climáticas. E aí nós fomos nas COP, fui na COP de Paris, onde assinamos lá esse acordo de reduzir a emissão de carbono. Eu sou químico,
está aí no meu currículo, eu sou químico, então eu entendo bem como é que essa mudança de oxigênio, de carbono, né, para a limpeza do ar. Também sou de profissão engenheiro metalurgista, portanto eu sei como é que nós na siderurgia fazemos para fazer as poluições. Ou seja, se eu sei como Ainda polui, eu bem. tenho que saber como despolui, não é isso? Então, É. é preciso inverter, inverter a lógica, inverter o processo. Então, propus essa lei da criação do Sistema Brasileiro de Crédito de Carbono, e essa lei está para ser regulamentada pelo Executivo, o Executivo é que tem que regulamentar, mas acho que as autoridades, o Haddad e as autoridades lá do meio ambiente não perceberam a importância dessa regulamentação. Por quê? É preciso, Geraldo, que a gente, na regulamentação, a soja, quando eu planto soja, quando você planta a soja, você ganha dinheiro, tá certo? Quando você planta milho, você ganha dinheiro. Quando eu corto a árvore, eu ganho dinheiro, porque eu pego a árvore e vendo a madeira. Isso precisa ser invertido, essa lógica. A madeira de pé, ela tem que valer mais do que ela no chão. Eu tenho que ganhar na área que tá florestada, a madeira está crescendo, o carbono está sendo absorvido, eu tenho que ganhar tanto quanto eu ganho numa mata ou num plantio de soja, tá certo? Eu preciso inverter essa lógica. E o que vai ocorrer se você conseguir fazer uma regulamentação muito boa? Primeiro, todas as florestas existentes, o Brasil pode emitir, o governo brasileiro pode emitir um certificado de crédito de carbono que aquelas empresas que poluem na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, elas terão que comprar esses créditos de carbono. Elas comprando e pagando um valor que seja justo e correto, você tem que manter a floresta de pé. Isso vale para o Brasil e seria excelente para os países pobres da África, que também podem manter as suas florestas de pé. Por quê? Porque quem está poluindo do outro lado do globo tem que vir aqui e pagar. Olha, gente, eu vou poluir. Quem polui muito? A indústria automobilística. A indústria automobilística é dos grandes emissores, que impulsiona, porque é o petróleo, Poluidor. a queima do petróleo, né? Isso está com a tendência de ir encurtando, porque temos agora carro elétrico. Carro elétrico não polui nada, depende da origem da eletricidade. Porque tem que gerar eletricidade, né? Você tem que gerar eletricidade. Se for a eólica, já dá uma melhorada, né? Se for eólica, se for energia solar, dá uma melhorada bastante boa, porque são energias renováveis pouco poluentes. Mas se vier do petróleo, existem estados, existem países como os Estados Unidos, que a energia vem da queima do carvão. Ou seja, polui mais do que petróleo. Para Então, gerar, né? isso precisa ser avaliado, né? E ter a previsão legal. E é uma pena. É uma pena que eu estou enxergando assim, as dificuldades que vamos ter nessa Copa do Brasil. Acho que Você vai lá? Está pensando em ir lá? Eu estive no Pará recentemente, mas quando fala que para ir lá, a diária de hotel está em 20 mil reais, Isso está um absurdo. que não tem jeito de ficar, que não vai ter jeito de receber as pessoas, que os restaurantes vão estar lotados, que não tem... Ou seja, ninguém quer também passar dificuldade, ir para lá, o voo custa não sei quanto. Eu estou avaliando, eu gostaria de ir lá até para poder participar de alguns debates. Mas quando você vê essa... Porque a meu medo é que essa COP seja um fracasso, e se ela for um fracasso, aqueles que defendem essa modernidade de indústria, esse modelo, acaba dando 3 passos atrás. E aí, aqueles que estão como o Trump, que está na imprensa todo dia, vem para atacar, que o trem não funcionou, que o trem... Eu ia falar exatamente sobre isso. Quando você tem governante igual o Trump, acabou de falar agora na ONU, que as mudanças climáticas é balela, e você tem até um Bolsonaro, que foi ministro dele do meio ambiente, que negócio de passar boiada, não sei o quê. Aí como é que você faz? Cria uma educação sobre essa questão de crédito de carbono, você cria todo um cenário propício a isso. É complicado. Geraldo, para você atacar o meio ambiente, você não tem que atacar quem está produzindo, o produtor rural, quem está produzindo café, soja, milho, qualquer coisa. Você não tem que atacar quem está produzindo na siderurgia, ou às vezes o automóvel que está rodando, que você comprou um carro, O que você precisa é atuar para que essa situação seja invertida. Eu posso produzir soja. O que é a soja? A soja, quando ela está crescendo, ela absorve carbono. Quando você vende e ela vai para moagem, ela vai para outras coisas, ela desaparece depois. E nós mesmos, seres humanos, né,
Nós nos alimentamos, a nossa alimentação, nós expelimos carbono, e quando a alimentação passa por nós, vai virando carbono de novo e vai para o esgoto. Ou seja, nós somos emissores nós somos captadores de oxigênio e nós retemos o carbono. Então, é preciso que isso seja invertido. A indústria siderúrgica vai continuar existindo? Vai, mas ela vai pagar alguém lá na floresta que vai reter... Ela vai comprar crédito de carbono. Vai comprar crédito de carbono. Quem vai ganhar esse dinheiro? A tribo indígena que preserva. Tem uma tribo indígena lá projetando, eles não estão lá passando as dificuldades, a miséria e tal, não. A tribo indígena vai receber, vai poder ter médico, vai poder ter uma boa alimentação, vai poder ter questões do conforto da modernidade, sem perder sua cultura, sem perder sua identidade, mas eles vão poder aproveitar um pouco mais da modernidade que nós gostamos tanto, né? Então, as tribos indígenas vão poder aproveitar, aqueles que preservam. Eu tenho propriedade rural, Geraldo. Eu sei quanto me custa manter uma reserva. Eu tenho que fazer a escritura, eu tenho que pagar o ITR daquela reserva, eu tenho que pôr gente para vigiar a nascente, porque ninguém pode entrar lá. Se alguém for lá e cortar uma árvore, eu tenho que ser multado. Ou seja, eu pago caro para poder preservar uma reserva legal ou reserva permanente. O ideal é que essa reserva fosse remunerada. Essa área que tem reserva aqui, que está preservando oxigênio, preservando água que outros vão beber para frente, oxigênio que vai para o ar e que todos vão respirar, que não respira só aqui, respira, o vento leva, e respira em Belo Horizonte, em São Paulo, na Argentina, isso vai para o mundo afora. Era preciso que houvesse alguém que pagasse esse serviço ambiental, quem faz. É preciso que se inverta a lógica, que o meio ambiente pode destruir, não. O meio ambiente vai ser preservado, e a hora que isso estiver dando dinheiro, o produtor de soja vai parar de produzir soja, vai produzir mata. Muito bom. Vai diminuir a produção de soja, vai produzir mata, porque ele vai ganhar dinheiro com isso. Jaime. E aí não tem que cortar todo ano, 2 em 2 meses tem que plantar, correr atrás e tal. Vamos ficar ricos, né? O que se espera é que preservar se transforme num negócio também. Não passa a ser um ônus, mas se transforma num negócio. Um bônus para a natureza. O sistema de brasileiro de crédito de carbono precisa ser feito dessa forma. Já tem aí o Green Bonds, só que a forma como está sendo negociado hoje, ela é pouco regulamentada sob o ponto de vista de uma legislação que seja uma legislação nacional, mas essa legislação ela não tinha que ser apenas nacional. Eu não posso fazer essa lei só para o Brasil, e o americano não me é obrigado a comprar. Tem que ser uma lei que seja discutida numa COP, que outros países comecem a aderir. Como está essa agora que tem que aderir, a criação do Estado da Palestina? Um adere, outro adere, outro adere, vai criar o formato, vai achar o jeito. É claro que tem que preservar Israel, não temos que eliminar esse Hamas, tirar o Hamas de dentro lá, tirar os terroristas, não estamos falando de terrorista, mas é preciso que o povo possa viver em paz. Em harmonia, não né? Não vou dizer que seja do ladinho do outro, põe uma distancinha aqui assim, para não ficar... Harmoniosamente. Harmoniosamente, cada qual vive... O Brasil é uma exceção em termos de povos, porque nós temos uma formação muito heterogênea, né? Nós temos... E convivemos em paz, né? Temos gente que veio da Europa, temos gente que veio que é nativo de Índia, temos gente que veio da África, temos gente de todo lado, temos gente da Ásia, né? Muito japonês, muito chinês. A miscigenação, Brasil. Aqui vira tudo irmão. Isso é verdade. E temos judeus aqui também na nossa formação, temos árabes aqui na nossa formação. Preciso de achar essa forma de que as pessoas possam viver em harmonia, e crédito de carbono é uma dessas coisas que precisam ser valorizadas para aqueles que preservaram, né? O americano destruiu as suas florestas, mas construiu riquezas, mas num tempo em que não tinha esse olhar. Então, assim, não adianta ficar apontando o dedo. Você vê alguns filmes do passado, você vê como é que era poluído aquele Estados Unidos, Chicago, aquela bem poluído. Esse, até hoje também. Não, eu conheço alguns estados como a Pensilvânia, eu estive na Pensilvânia, inclusive, para estudar viagens que eu fiz relatórios extensos sobre o tal gás do xisto. Eu fui lá estudar e você vê as grandes fábricas no centro, lá na Pensilvânia, enferrujando, foram paradas porque não conseguia entrar na concorrência, né? Com o japonês e o chinês evoluindo muito rápido na siderurgia,
eles acabaram ficando inviabilizados. Ainda hoje, o chinês continua, em termos de competitividade, de competência de construção de modernidade, o chinês continua imbatível, né? Tem as deficiências deles, de liberdade, etc., mas em termos de capacidade gerencial, eles estão bem na frente dos países ocidentais. Finalizando, eu anotei até que vou ler o que eu anotei aqui. Espera um pouquinho aqui. É tão difícil, Jaime. Aqui, ó. E o Jaime em 2026, ano que vem? O que se pode esperar politicamente? Não, deixa eu te falar. Eu tenho conversado com bastante gente, né? Tenho recebido convites, assim, os mais variados. Na rua, com frequência, eu caminho muito na rua aqui em Divinópolis, porque eu vou fazer academia, volto, faço as minhas Dá umas caminhadas. caminhadas ali pela Pela Pitangui. Pitangui também. E nessas caminhadas eu sou abordado diariamente e pessoas gostam de mim, me abraçam pelo meu pai, gostam de mim, me abraçam Pela Dona Maria. Dona Maria, lembra a Dona Maria, me dá beijo, me dá abraço. E às vezes eu recebo cada abraço carinhoso que, quando vejo PECs como essa da blindagem sendo passada, dá vontade de voltar para poder assumir lá e ter condição de conversar, de parlamentar, porque me parecia uma... Não pode ser que é ignorância, porque você tem assessores muito bons na Câmara, mas não perceber que o parlamento já está definido, não precisa mais do que está lá na lei. Mas o Xandão vai perseguir. Não vai, se quiser. O parlamento pode suspender o processo, gente, hoje, tá certo? E outros querem que eu vou para estadual, porque o cenário de federal está meio congestionado. Eu tenho recebido convites, inclusive, para disputar a eleição a nível de estado, por alguns partidos aí de centro, que têm me chamado, né? O governo de Minas, a gente está falando. Pode ser, eu estou avaliando isso aí. Colocar meu currículo, você tem meu currículo, aí você vai avaliá-lo, né, da história, da experiência. Tem hora que eu prefiro assim, conviver mais com a família, como tenho feito agora, poder estar mais em casa, conviver com os filhos, que eu agora estou mais no dia a dia dos filhos, né? Isso é muito bom, porque eu passei a vida voando por aí, andando. Brasília, Belo Horizonte, Divinópolis. Mas não é só isso, eu era votado em 150 municípios. É verdade. Então eu chegava em Belo Horizonte na quinta-feira, ia para o norte de Minas, ia para a Zona da Mata, chegava aqui na segunda, já na hora de ir embora de novo, bom dia, boa tarde. Assim, é uma convivência que não existe nem casamento que resiste isso, você ficar só voando por aí. Abafa o caso, abafa o caso. Mas estou avaliando essa situação, né? Existem partidos aí como Cidadania, que a gente está conversando, o próprio PSB. A minha vocação natural e a minha tendência ideológica, eu sempre fui criado no PFL, foi minhas principais eleições, ou seja, eu sou centro-direita na minha vocação, se for termos assim, uma vocação ideológica. Sou a favor da liberdade, sou a favor da livre iniciativa, sou tolerante com os costumes, né? Acho que cada um tem direito de resolver a sua vida, cada jovem resolver com sua família, com seu pai, sua mãe, resolve o que quer. A gente tem que respeitar. Sem interferência de Estado, sem interferência política, né? É coisa familiar. O que nós temos que limitar são os exageros e os excessos. Ninguém tem direito também de ter um excesso tão grande que vai incomodar o vizinho. Você pode trabalhar aqui, pode fazer, mas não vai gritar e coisa para perturbar seus vizinhos aqui do lado, tá certo? Com certeza. Faça dentro daquilo, porque como você também exige dele, ou seja, liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é saber respeitar o que o seu vizinho faz. Exatamente. E com isso, a gente dá uma encerrada. Jaime, o deputado Jaime Martins Filho, né? Mas para a gente é Jaiminho. Lá em Brasília, até fala, o pessoal te chama lá de Jaiminho, né? É Jaiminho, porque quando eu comecei a vida pública, quando eu era menino aqui, meu pai era o Jaime, o Jaime Martins. Eu comecei como Jaiminho, meu pai era o Jaime Martins, eu era o Jaiminho. O Jaimão, Jaiminho. Com o passar do tempo, como algumas pessoas passaram a me conhecer como Jaime Martins, né, fora daqui, em outros estados, né, eu criei amizade no Brasil inteiro, né, até mesmo. Eu fiz parte do parlamento do Mercosul, fiz parte do parlamento latino-americano, que é no Panamá. Eu ia para o Panamá fazer reuniões frequentes do Parlatino, que é do Parlamento da América Latina e do Caribe. E eu fiz parte do Parlamundi, Parlamento Mundial,
cuja sede é em Genebra. Então, fiz amizades de fato e relacionamentos, inclusive em outros parlamentos estrangeiros. Então, às vezes, era o deputado Jaime Martins. Quando eu virei Jaime Martins, meu pai virou Jaimão. Aí, cadê o Jaimão? Jaimão, Aí Jaimão. já começou a distinguir ele pelo E a apelido Jaiminho. Gente, mas é isso. Mas aqui na rua, Jaiminho. Mas é isso. Obrigado, viu, Jaiminho? Deputado Jaime Martins Filho, Jaiminho. Um abraço, tá? Obrigado, Geraldo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estamos às ordens. Se vierem demandas aí depois de outras coisas que queiram ser respondidas, eu estou às ordens para responder. E quando você achar que a gente pode e deve voltar, estou também às ordens, viu? Tá bom. Obrigado, tá? Pela sua agenda aí.